Luizão sofre ameaças após defender Vinícius Júnior em caso de racismo na Champions League. Real Madrid envia provas à UEFA após caso também envolvendo Vinícius Júnior. Neymar pode se aposentar em dezembro? Craque abre o jogo e fala a respeito do seu futuro. CBF cobra rigor de FIFA e UEFA no caso também que envolve Vinícius Júnior. Todas essas informações, principalmente sobre Vinícius Júnior, podemos acompanhar a partir de agora aqui no Soccer Nowadays. Então bora falar de Vinícius Júnior, pessoal, já que é pauta do vídeo de hoje aqui do Soccer Nowadays. Começando então pelo ex-zagueiro, capitão histórico e ex-dirigente do Benfica, Luizão, que denunciou ter recebido ameaças e insultos racistas nas redes sociais. O que causou ter defendido Vinícius Júnior no caso envolvendo o argentino Prestiani durante o jogo contra o Real Madrid, válido pelo primeiro jogo da Champions League, no jogo de ida, na verdade, da Champions League. Luizão então não poupou palavras e foi direto. Disse que pela experiência que tem no futebol europeu, sabe o que aconteceu. Classificou inclusive o episódio como um ato racista e afirmou estar envergonhado com a situação. Horas depois então revelou à imprensa e passou a ser destacado nas redes sociais. Então o ex-jogador então afirmou que chamaram ele de macaco, de Judas e disseram que não é mais para pisar no estádio do Benfica. Mesmo emocionado, ele reforçou que o Benfica é a sua segunda pele, mas que o clube é grande demais para estar envolvido em circunstâncias como essa. Luizão também chamou Vinícius Júnior de herói e referência na luta contra o preconceito. Então o episódio escarna uma realidade dura, principalmente na Europa, quando alguém se posiciona contra o racismo e vira infelizmente alvo. Deixa aqui no campo de comentários se você está contra ou a favor sobre todos estes casos que estão repercutindo até mesmo antes do segundo jogo da Champions League. Falando ainda sobre Vinícius Júnior, então a Confederação Brasileira de Futebol, em outras palavras a CBF, enviou cartas oficiais à FIFA e à UEFA pedindo rigor no caso de alegação de racismo contra Vinícius Júnior. Segundo a CBF, é fundamental que a UEFA realize uma investigação minuciosa e puna exemplarmente os responsáveis, em outras palavras, o jogador argentino. A entidade brasileira agradeceu o apoio público do presidente Gianni Infantino e destacou as mudanças recentes no Código Disciplinar que ampliam os mecanismos de combate contra a discriminação. Durante a partida, então, o árbitro François Letessier, desculpem se a pronúncia estiver incorreta, ativou o protocolo de antirracismo após o relato feito por Vinícius Júnior. O jogo, como todos bem sabem, foi interrompido momentaneamente e agora o caso deixa o campo e entra definitivamente na esfera institucional. A pressão tem aumentado agora nos últimos dias e as respostas das entidades podem marcar um novo capítulo na luta contra o racismo no futebol internacional. Então vamos aguardar agora quais serão, se é que já não saíram os pronunciamentos a partir da gravação deste vídeo, dessas duas principais máximas entidades do futebol internacional. E agora falando do clube que detém os direitos, do Vinícius Júnior, Real Madrid também se pronunciou oficialmente sobre o episódio que envolveu o suposto ato de racismo. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, o clube informou que enviou à UEFA todas as evidências disponíveis sobre o que classificou como um episódio inaceitável de racismo. Segundo a nota, então, o Real colaborou ativamente com as investigações abertas pela entidade máxima do futebol europeu. Como todos lembram, então, a partida terminou com a vitória dos merengues por 1-0, gol inclusive do Vinícius Júnior, que resultou então em um segundo plano diante da repercussão do caso. O clube também destacou o apoio a Vinícius Júnior e também o apoio que o jogador vem recebendo de diversos setores do futebol mundial, não só espanhol e brasileiro. E reforçou que continuará trabalhando em conjunto com instituições esportivas para combater o racismo, a violência e o ódio no esporte. Agora, novamente ressaltamos que as decisões estão nas mãos da entidade máxima da UEFA. O desdobramento pode não só impactar o caso em específico, mas também principalmente futuros novos casos que tomara que não venham a acontecer, mas se acontecerem, pelo menos teremos uma rigorosidade perante as devidas punições.
Agora vamos falar de outro astro, né? Agora voltando aqui para o Brasil a respeito de Neymar Júnior. Não descartou a possibilidade de se aposentar quando chegar o contrato do Santos, ali o seu contrato com o Santos. Em entrevista então à Cazé TV, o camisa 10 foi direto e reto. Pode ser que chegue em dezembro e eu queira me aposentar, vai ser do meu coração, então estamos vivendo um dia de cada vez. Ele voltou na goleada por 6-0 sobre o Velo Clube pelo Paulistão, dando inclusive uma assistência. Aos 34 anos, então, Neymar vive um momento decisivo da sua carreira, pois não foi ainda convocado oficialmente, por óbvio, mas não se tem muita perspectiva sobre a sua possível convocação por Carlo Ancelotti, que já está inclusive iniciando a sua preparação para a Copa do Mundo deste ano. Lembrando que o Mundial de 2026 será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, e o maior artilheiro com 79 gols, tomando 128 partidas pela seleção brasileira, pode ficar de fora. Entre lesões e incertezas, ele mantém o seu discurso de cautela. Só que a dúvida que todo mundo está querendo entender é se Carlo Ancelotti vai ou não vai convocar Neymar Júnior para os jogos da Copa do Mundo de 2026. Deixa aqui no campo de comentários, então, se você acha que Neymar deve ou não deve ser convocado por Carlo Ancelotti. E se a gente vai, enfim, ser campeão hexa, né? Nós seremos hexa da Copa do Mundo. Deixa aqui no campo de comentários.